Vamos lá, pessoal. Continuando o nosso curso de prisão preventiva, vamos estudar agora o princípio da provisoriedade, que quer dizer que a prisão preventiva ela deve ter curta duração. A prisão preventiva ela não foi feita para durar para sempre, ela não foi feita para durar espaços de tempo relevante. Ela foi feita para durar de maneira curta, de maneira breve, tá? Sendo que, em razão disso, caso você verifique no processo no inquérito ou no processo do seu cliente que a prisão preventiva está durando um tempo relevante, um tempo acima daquilo que ali no caso concreto é viável, você pode realizar um pedido, né, de revogação da prisão preventiva para que o seu cliente seja solto em razão de excesso de prazo. Excesso de prazo. Grave bem essa expressão, excesso de prazo. A prisão preventiva que está durando por um tempo acima daquilo que é proporcional, em cima daquilo que é razoável. Tranquilo? Vamos continuar aqui no nosso estudo e vamos ver uma decisão do Superior Tribunal de Justiça num agravo no recurso em habeas corpus, né, relatado pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Vamos ver o que ele traz para nós, para que nós possamos visualizar de uma maneira prática esse princípio da provisoriedade. Vamos lá ver o que ele disse. Ó. Excesso de prazo caracterizado. Olha lá, excesso de prazo, pessoal. Esse é o termo. Quando você vai pedir a revogação preventiva, a revogação da prisão preventiva em razão de um decurso muito longo do tempo, excesso de prazo. Vamos lá. Excesso de prazo caracterizado. O tempo de prisão preventiva do agravado, 8 meses. Olha lá, ó, ele reconheceu um período aí de 8 meses de prisão preventiva como um excesso de prazo, tá? Aí ele continua. Sem que a primeira audiência de instrução tenha se iniciado, tornou-se excessivo e desarrazoado. Trata-se de processo simples e o agente é primário. A demora no trâmite processual não se deve a causas atribuíveis à defesa. Né? Então veja que no contexto o ministro ele considerou excesso de prazo, né, um prazo de 8 meses em um processo simples com o réu primário. Né? Então 8 meses de prisão preventiva nesse caso para o ministro foi reconhecido como excesso de prazo. E aqui no número 4 a gente destaca aqui, ó, demora injustificada, né? Então, pessoal, veja que aqui nesse caso concreto nós temos a aplicação muito clara do princípio da provisoriedade. Ora, a prisão preventiva é para durar um curto espaço de tempo, não um tempo relevante. 8 meses é quase um ano, mais 4 meses dá um ano, né? São 2/3 de ano aqui. Então, foi um tempo considerado pelo ministro como excessivo, logo manifestando-se aqui o princípio da provisoriedade. Então aqui nós trouxemos logo de cara essa decisão para que você pudesse visualizar esse princípio já atuando. Então nós vamos ter aí a atuação do princípio da provisoriedade em razão de excesso de prazo quando, já na nomenclatura diz, nós olhamos para o tempo da prisão preventiva e nós percebemos que está em excesso, está demais, tá? Então, prosseguindo, né, aqui no nosso estudo, nós temos que entender uma coisa em relação ao princípio da provisoriedade e em relação à alegação de excesso de prazo. No Brasil, pessoal, nós não temos um prazo fixo na lei que diz, ó, se a prisão preventiva durar tanto tempo, ela vai ser considerada ilegal por estar com excesso de prazo. Não existe isso determinado na lei. Né? O que infelizmente nos leva a concluir que está muito na mão do juiz a prisão preventiva estar efetiva ou ser revogada. Né? Na prática, isso faz com que a prisão preventiva vai durar até quando o juiz entender presentes os motivos, sem um tempo fixado, sem um lapso temporal pré-determinado. Então essa é a condição. Então quando você vai fazer o seu pedido de excesso de prazo, você não tem um prazo legal que dê suporte ao seu pedido. Na verdade,
o tema do excesso de prazo ele é extremamente vago e você vai ter que saber trabalhar com os elementos do caso concreto. Veja, no caso que nós acabamos de ver aí no julgado do STJ, o ministro ele observou que era um réu primário, que o processo era simples e que não tinha havido nem mesmo audiência de julgamento, ele estava preso há 8 meses, certo? Nesse caso, nesse contexto, ele reconheceu excesso de prazo. Mas ele não reconheceu excesso de prazo porque tinha um dispositivo legal falando que 8 meses era excesso de prazo. Não, absolutamente não. O que ele observou foi o caso concreto. Então, nós ficamos aí à mercê da subjetividade dos juízes para que seja reconhecido o excesso de prazo. Bom, em razão de existir essa falta de fixação de um prazo determinado para que seja reconhecido o excesso de prazo, nós temos vários direcionais aí reconhecidos na jurisprudência e na doutrina como uma forma de dar uma luz em dizer o que é o excesso de prazo, né? Um direcional para isso, porque existem vários, porque não está fixado em lei, então o negócio vira uma bagunça. Um direcional, né, para que nós possamos requerer a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo, são os dispositivos do artigo 400 e 531 do Código de Processo Penal, que falam sobre os prazos máximos de realização da audiência de instrução, né, no rito ordinário e no rito sumário, né, no rito ordinário comum e no rito sumário. No artigo 400, vamos ler aqui a redação, ó, veja, vocês já vão entender. Ele diz assim, ó, na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, aí para aqui e vamos ler o 531 para falar dos dois juntos. Artigo 531 fala basicamente a mesma coisa, só muda o quantum de tempo. Audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo máximo de 30 dias. Veja, esses dois dispositivos trazem dois prazos. Por conta de a questão do excesso de prazo não estar regulamentado em lei, alguns juristas dizem que esses prazos podem ser utilizados, certo? Como parâmetro para verificação de excesso de prazo. Como? Se a audiência de instrução e julgamento não for realizada no prazo de 60 dias, né? Ali após a citação, certo? Tem que soltar o preso, certo? Por quê? Porque o artigo 400 e o artigo 531, eles falam do prazo. Se a audiência de instrução e julgamento não for realizada nesse prazo, excesso de prazo na prisão preventiva, tem que soltar. Então veja que, por conta de uma falta de regulamentação específica da questão do excesso de prazo, eu tenho aí uma luz, um direcional dado aí por estudiosos do direito, de prazos que podem ser considerados como parâmetros para declaração de excesso de prazo, né? No 460 dias, né? Se em 60 dias não se realizar a audiência de julgamento, né? A prisão deve ser revogada, e no 531, se em 30 dias não for realizada a audiência de julgamento, a prisão deve ser relaxada, deve ser revogada. Tá? Então, esse é uma luz, né? A utilização do 400 e do 531 do Código de Processo Penal. Aí veja que aqui nós trazemos outro direcional. Outro direcional seria a soma de todos os prazos processuais aplicáveis ao caso, certo? O que acontece aqui? Por exemplo, se a prisão preventiva durasse mais que 81 dias no rito ordinário, haveria excesso de prazo. Se você contar todos os prazos do rito ordinário, ele conta 81 dias. Então, esse direcional aqui, diferente do anterior que nós vimos, que é a utilização do prazo do 400 e do 531, esse outro direcional, ele fala assim, olha, se a prisão preventiva durar mais do que a soma de todos os prazos do rito ordinário,
é excesso de prazo, tem que soltar. E, exemplificamente, no caso do rito ordinário, dá 81 dias. Então, deu 81 dias. Não terminou, no dia 82, sai livre. Tá ok? Então, esse é outro direcional. E por que outro direcional? Porque nós não temos um parâmetro fixo para estabelecer excesso de prazo, tá? Então, nós temos que ficar atentos a isso. Agora, tem um mas. Trouxe aqui um mas para vocês. Uma decisão aqui também do STJ. Veja o que ela diz, ó. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que aquela luz que foi dada, né, aquele direcional que foi dado para verificação de excesso de prazo, mediante a utilização dos artigos 400 e 531 do Código de Processo Penal, já cai por terra aqui, porque ele está falando o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, ou seja, o fato de acabar o prazo ali do 531, do 400, não é fatal, ou seja, não vou soltar só porque acabou ali, então aquele direcional lá já foi por terra, né? Aí ele completa dizendo assim, ó, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Olha aqui, no final aqui ele derruba o segundo direcional que nós conversamos, que é a soma dos prazos processuais. O que resulta aqui desse julgado? Resulta que vai caber ao juiz fazer um juízo de razoabilidade no caso concreto para definir se teve ou não excesso de prazo. Então, o primeiro direcional, utilizar o artigo 400 e o 531 do Código de Processo Penal, cai por terra, eu não uso. O segundo direcional, eu uso a soma dos prazos do procedimento, cai por terra também. E sobra o que nessa decisão? Raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Então, fique atento, pessoal. Por mais que haja na doutrina, algumas vezes você possa achar na jurisprudência utilização do 400 e 531 do Código de Processo Penal para definição de excesso de prazo, ou utilização da soma dos prazos dos atos processuais do procedimento para fixação de excesso de prazo, esse não é o critério mais indicado perante a jurisprudência. Não é. O critério é juízo de razoabilidade diante do caso concreto. O juiz ele vai olhar o caso concreto e ele vai decidir se houve ou não excesso de prazo. Por isso você tem no seu pedido que atuar com os elementos do caso concreto. Fala, olha, o caso é simples, não precisa dessa demora, né? Já faz o exemplo, vamos usar o exemplo do caso que nós vimos lá no comecinho da nossa aula. Faz 8 meses que ele está preso, né? O réu é primário, você vai ter que mostrar o contexto para o juiz decidir em seu favor que houve excesso de prazo. Bom, pessoal, para que não fique muito confuso, porque esse assunto é muita informação, a gente viu que nós vimos 2 direcionais, depois nós vimos uma decisão judicial do STJ que derrubou os 2 direcionais e estabeleceu um direcional novo. Então nós paramos aqui, vamos continuar no próximo vídeo esse princípio da provisoriedade. Um abraço.